Você acompanha agora uma entrevista exclusiva feita com o governador Romeu Zema. Paulo Leite conversou com o governador de Minas Gerais sobre assuntos importantes, inclusive a mais recente convocação do gestor aqui de Minas Gerais para a CPMI do INSS. Nós estamos aqui com o governador de Minas, Romeu Zema, e o governador que acaba de ser convocado, ou aprovada a convocação do governador para que ele vá à CPMI do INSS em Brasília. Governador, muito obrigado por conceder para a gente essa conversa. E como é que o senhor recebeu essa convocação para uma CPMI? Bom, primeiro, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, Paulo, do PT não se poderia esperar outra coisa, né? PT gosta de deixar bandido solto e gosta de perseguir quem trabalha, quem dá resultado. É o que está acontecendo dessa vez. O meu governo, comparado com o deles, é exatamente o oposto. Um governo que colocou as contas em dia, um governo que fez com que Minas voltasse a ter credibilidade novamente, um governo que não tem escândalo, que não tem corrupção. Então, eles tentam te atacar de alguma maneira. Vindo do PT, para mim, não é surpresa. O senhor, então, acha que há um ingrediente, um componente político nessa convocação? Totalmente. E não vão encontrar nada. E se eu tivesse ainda, como já tive no passado, uma empresa que tinha distribuição de combustível, postos, eles iriam falar que eu estaria envolvido com o crime organizado que atua na área de combustível, entendeu? Não encontraram nada até hoje e não vão encontrar. Então, estou com a consciência limpa e vou lá até para poder mostrar que não tenho nada a dever. Agora, eles deveriam ter chamado, pelo que a imprensa está noticiando, e aí sim tem uma suspeita muito grande, é o filho do presidente, que me parece recebe uma mesada de R$300 mil por mês do operador do escândalo do desconto do INSS dos velhinhos. Aí parece que tem suspeita. Agora, o que a financeira, que eu sou acionista minoritário, faz, é o que todas as outras fazem, operação de empréstimo consignado, seguindo as leis, seguindo tudo que o Banco Central determina. A CPMI está ignorando um fato jurídico. A própria empresa do seu grupo familiar comunicou que o senhor não faz parte das decisões de gestão, decisões diretas de gestão. Por que a CPMI ignora esse fato jurídico? Questão política, né? Querem me envolver, mas não vão conseguir, Paulo. Imagine você ter 1000 ações da Petrobras e amanhã você ser chamado a depor porque tem alguma coisa que pode envolver a Petrobras. Você não tem gestão nenhuma. O meu caso lá é exatamente esse. Qualquer um que consultar a financeira Zema vai ver que lá tem um diretor que responde pela empresa e eu já estou afastado da empresa há 10 anos ou mais, que eu não respondo por nada na empresa e não participo da gestão. Então é claramente uma perseguição política. Isso, na minha opinião, Paulo, indica que é medo de 2026, porque nós mostramos aqui em Minas Gerais que é possível fazer muito melhor. E o que o PT mais tem medo é de quem é competente, é de quem é capaz de mostrar algo superior ao que nós estamos fazendo aqui em Minas Gerais. O senhor está se preparando para apresentar documentos? O que o senhor vai levar para essa CPMI, já que o senhor aceitou a convocação? O senhor vai até Brasília? Eu vou lá para fazer aquilo que qualquer um faria na minha situação. Eu vou lá para chegar e falar, eu sou um acionista minoritário, não participo da gestão e não tenho conhecimento daquilo que ocorre na empresa em detalhes. Eu só sei que a empresa está operando, está tendo um resultado pequeno nos últimos anos, teve prejuízo no passado e, pelo que eu sei, a empresa segue todas as leis. Como eles não seguem, talvez eles acham que lá a gente faça diferente. E é uma empresa também, Paulo,
que nunca dependeu de contatos governamentais. Aliás, todas as empresas que eu administrei e que nós temos e que eu sou sócio até hoje, reza por essa cartilha. Não depender de governo municipal, estadual e federal. Tanto é que nós atuamos no varejo. Nós dependemos de atender bem o seu João, a dona Maria, o seu Zé, aí sim nós dependemos. Venda nossa para o governo nunca representou mais do que 1%, coisa desse tipo. Então, graças a Deus, temos uma empresa que dá mais de 5 mil empregos direto, está presente em mais de 470 cidades, fazendo o certo, e eles agora vieram com essa, vamos dizer, tramóia aí, mas não vai dar em nada não, estou com a consciência limpa, tranquilo, aquilo que eles pedirem, a empresa que vai fornecer, eu não estou a par, não sou gestor, igual eu te disse, se você fosse um acionista da Petrobras e alguém quer dados da Petrobras, vai procurar você? Não é, vai procurar a direção da Petrobras. Então estão tentando linkar coisa suja com o meu nome, mas não vão conseguir. O governo federal e os governadores, praticamente os governadores do Consud, o senhor Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas, têm tensões. É uma tensão constante, o governo federal vê nesses governadores uma possibilidade de uma oposição para 2022. Essas tensões estão colocadas na mesa quando há uma convocação como essa, governador? Bom, Paulo, nós, governadores de direita, nos damos muito bem, inclusive nessa tarde de sexta-feira, nessa manhã de sábado, eu estarei no Rio de Janeiro, me reunindo com todos os governadores do Sul e Sudeste, no COSUD. Nós estamos muito alinhados, temos uma conversa muito boa, além de nós, os governadores do Centro-Oeste também, apesar de não fazerem parte do COSUD, e o que nós temos para 2026 é um cenário em que muito provavelmente teremos alguns pré-candidatos e candidatos a presidente. Isso não quer dizer que o grupo não está unido. Cada um vai caminhar por si, não sei se 2, 3 ou 4. Isso até demonstra que a direita tem muito mais competência, tem bons gestores, bem avaliados, e no segundo turno, Paulo, aí sim nós estaremos todos juntos apoiando aquele candidato que passar para o segundo turno. E vale lembrar aqui que ter 2, 3 ou 4 pré-candidatos e candidatos só traz mais votos para a direita, porque são candidatos bem avaliados nos seus respectivos estados. E num segundo turno, esses candidatos que não forem estarão, com toda certeza, transferindo os votos. O senhor já falou em eleições de 2026, já falou nessas composições para segundo turno. Mas em primeiro turno, conversa-se em alguma composição? O governador Tarcísio de Freitas, outro dia, disse que vê com bons olhos composições também nesse grupo de governadores de direita. Como é que o senhor vê? Pode ter composições para o cenário de um primeiro turno em 2026? Da minha parte, Paulo, nós levaremos a minha pré-candidatura e candidatura até o final. E eu estarei, caso não vá para o segundo turno, apoiando aquele candidato que estiver contra o PT no segundo turno. Fico muito honrado com a menção do governador Tarcísio. Eu e ele nos damos muito bem, acho que temos um perfil até semelhante. Mas hoje o plano é nós irmos até o final. Até porque o meu partido, o Partido Novo, quer eleger mais deputados, quer crescer, e você ser cabeça de chapa ajuda muito nessa situação. Falando em eleição em Minas Gerais, agora nós vamos mudar um pouquinho o tema e falar em Minas Gerais aqui. O seu vice-governador, Matheus Simões, que agora é filiado ao PSD, é o candidato indicado, ungido até pelo governador. Como é que o senhor vê a chance de Matheus Simões nessa disputa para o governo? Paulo, o vice-governador Matheus Simões é uma pessoa brilhante, é o meu braço direito. Muito do que tem acontecido de bom em Minas deve-se à pessoa dele. Ele terá meu total apoio o ano que vem,
E nós sabemos que provavelmente ele vai ter 2 ou 3 concorrentes, ainda não está 100% definido, mas com essa composição Partido Novo, PSD, que nós tivemos aí o lançamento há 30, 40 dias atrás, a pré-candidatura dele e também a candidatura ficam muito fortalecidas, com muita gente dentro desse movimento. Então, estou muito confiante. E ninguém melhor do que ele para dar continuidade a esse trabalho que nós precisamos aqui em Minas. A situação do Estado está longe de ser tranquila. Nós temos hoje, Paulo, as contas equilibradas, mas é uma situação semelhante àquele pai de família que ganha 5 mil e que, para poder manter tudo dentro de casa direitinho, gasta 5 mil também, entende? Esse ano nós tivemos de adiar a recuperação de algumas estradas, caso contrário, não iríamos ter dinheiro para pagar o 13º. Então, é uma gestão que ainda demanda muito cuidados, e a pior coisa para o Estado seria um governador que desmanchasse, que não levasse adiante esse trabalho que nós temos feito já há 7 anos. Nesse trabalho que fazem há 7 anos, um dos principais temas foi o pagamento da dívida de Minas Gerais para com a União. Em primeiro turno foi aprovada a privatização da Copasa, que agora vai à Comissão de Fiscalização Orçamentária e volta a segundo turno. O senhor entende primeiro isso como uma vitória, e se essa aprovação em primeiro turno facilitará a aprovação ou a apresentação de novos projetos de lei visando ativos para que possam fazer frente ao Propag, ao acordo do Propag? Sim. Paulo, é fundamental que Minas Gerais faça a sua adesão ao Propag. O Propag, Paulo, não vai acabar com a dívida de Minas, mas vai fazer com que a parcela da dívida cresça somente aquilo que o Estado possa pagar, de acordo com a arrecadação. O que aconteceu em Minas nos últimos 30 anos é que o governo federal cobrou um juros muito maior do que o crescimento da receita. É exatamente como aquela pessoa que faz um financiamento da casa própria, começa comprometendo, pagando o equivalente a 15% do salário hoje, e daqui a 10 anos está pagando 50% do salário. Ele vai ter uma dificuldade enorme para poder estar fazendo supermercado, pagando aluguel, escola, etc. Então, o que aconteceu com Minas é isso, e o Propag vem para corrigir essa situação. E nós temos também de considerar o seguinte: nós ainda temos muitos mineiros, milhões, que não têm esgoto tratado, que ainda não têm água potável na sua casa, nas suas comunidades, e uma empresa que venha a controlar a Copasa terá, Paulo, obrigatoriedade de universalizar todo esse abastecimento de água e tratamento de esgoto. Isso vai demandar 20, 30 bilhões de investimentos. A Copasa não tem. E o sócio dela hoje, que é o governo de Minas, não tem também. Então, nós temos de lembrar que, para beneficiar milhões de mineiros, como já foi feito em outros estados, a Copasa precisa ser controlada por um grupo, por investidores que tenham condição de fazer esses grandes investimentos. E vão fazer também, Paulo, com muito mais agilidade, porque a Copasa hoje, qualquer contratação dela é via licitação. Tem gente que perde a licitação, questiona na justiça, a obra fica parada 1 ano, você sabe como é bem essa questão. Então, é para o bem dos mineiros, o processo está sendo feito com toda a transparência, e eu assino embaixo que não haverá aumento, como a oposição tem alegado, acima de taxa de inflação. Na minha opinião, vai ter o contrário. Como nós vamos ter uma gestão mais eficiente, e no cálculo da tarifa isso é considerado, nós vamos ter reajustes menores do que o índice inflacionário. Estão me avisando que eu tenho que terminar essa entrevista, porque o senhor está viajando agora para o Rio de Janeiro, vai participar lá da reunião do Consude. Que temas serão debatidos nessa reunião, governador? Paulo, principalmente
aquele tema que tem incomodado todo mineiro e brasileiro e que você sabe qual é: segurança pública. Esse problema tem crescido muito no governo, no desgoverno do presidente Lula, que nós sabemos é um apreciador de bandidos, né, como ele próprio já fez uma declaração, e nós, estados do Sul e do Sudeste principalmente, estamos muito apreensivos. Temos hoje os menores índices de criminalidade do Brasil, mas aonde tem governo do PT aí para cima, como Bahia, o crime organizado tem crescido igual um tumor agressivo de câncer e fica cada vez mais difícil estar segurando isso. Mas estamos fazendo tudo o que é possível e o grande tema nosso lá vai ser esse: segurança pública. Estamos conseguindo segurar. Aqui em Minas eu falo com orgulho, Paulo, que nós não temos uma rua, um quarteirão controlado pelo crime organizado, diferente de outros estados. E isso faz uma diferença brutal e para melhor na vida dos mineiros. Já tomamos o seu tempo na medida em que foi concedido. Então, muito obrigado, governador Romeu Zema. Boa viagem. Eu é que agradeço. Um bom dia para todos. Foi um prazer revê-lo, Paulo. Tudo de bom. Ótimo fim de semana.